Após encontrar uma arma de uma outra civilização, um garoto fracote e seu irmão começam a ser perseguidos por soldados de outro mundo. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o NodeReact. Hoje nós recapitularemos a história do filme King de 2018, então preparem-se, é hora do recap! No meio de uma fábrica abandonada, dois grupos de soldados futuristas se enfrentam, causando um nível de destruição absurda com suas armas tecnológicas. Próximo dali, um garoto chamado Elijah vai parar na direção, após brigar com um colega de classe. Como seu pai não vai até lá para conversar com o diretor, Eli é liberado para ir para casa sozinho. No meio do caminho, o rapaz decide fazer uma pausa na fábrica abandonada, à procura de sucatas, que ele possa vender no ferro velho. Enquanto anda pelo lugar, o rapaz ouve um barulho estranho e começa a seguir o som, indo parar no meio do campo de batalha. No lugar, Elijah vê um corpo sem cabeça e uma arma estranha brilhando no chão, ao lado de outro soldado. Curioso, o garoto pega o objeto e começa a remover a poeira, passando o dedo sobre um símbolo estranho que faz a arma funcionar. Enquanto o dispositivo inicia, um dos soldados se mexe e Elijah corre desesperado de volta para sua bicicleta. Em casa, o rapaz conversa com o pai, que briga com ele por ter sido suspenso. Depois da conversa, Hal avisa pro filho que vão ter visita e começa a preparar o jantar, contando que o irmão de Elijah saiu da prisão. Já durante a noite, Jimmy chega na casa e cumprimenta os dois. Porém, Hal é frio e não dá muita atenção pro filho mais velho. Ainda assim, Jimmy ignora e se esforça para se aproximar de Eli, fazendo piadas durante o jantar. No meio da refeição, Hal pergunta como Jimmy vai se sustentar, e o rapaz pede pro pai indicá-lo no seu trabalho. Porém, o homem diz que jamais indicaria um ex-presidiário, mesmo que fosse seu filho. Chateado, Jimmy larga o prato e vai embora, indo até a casa de um criminoso conhecido como Taylor. No lugar, o rapaz agradece pela proteção enquanto estava na cadeia e diz que vai dar um jeito de arrumar o dinheiro. Ao saber que ele não tem a grana, Taylor pega uma arma e começa a ameaçá-lo, dizendo que se Jimmy não pagar, vai cobrar Hal e Eli. Com medo, o rapaz diz que tem o dinheiro guardado em um lugar e que vai buscar, ganhando mais algum tempo. No seu quarto, Elijah tem um pesadelo com os corpos e a arma e decide voltar para a fábrica abandonada, onde percebe que todos sumiram. Enquanto procura pelos corpos, Eli ouve o som de um localizador vindo do fosso do elevador e decide descer para investigar, encontrando a arma lá no fundo. Eli então pega o bloco de aço que se ativa com o toque, virando uma arma cyberpunk. Animado, o garoto vai para casa, onde encontra Hal e Jimmy conversando. Como não quer ser visto, o rapaz escala até a janela do seu quarto, enquanto Jimmy conta que precisa de 60 mil emprestado. Hal responde que não tem esse dinheiro, e o rapaz conta que sabe sobre o cofre da empresa, afirmando que se não conseguir esse dinheiro, criminosos virão atrás deles. Hal então pergunta se o filho quer que ele roube e fica ainda mais furioso, expulsando Jimmy de casa. No dia seguinte, o homem encontra as sucatas que Eli está vendendo e vai até ele para perguntar onde conseguiu aquilo. Ao ficar sabendo que o filho pegou a sucata de prédios abandonados, Hal diz que isso é roubo e que devem devolver para o verdadeiro dono, dizendo que vai ligar para as imobiliárias da cidade e que Eli vai pedir desculpas ao proprietário. Como a lista com os números está no escritório, Hal leva Eli para o carro e dirige até a empresa. Quando chega no lugar, Hal sai do carro e caminha até o portão para abri-lo, descobrindo que o cadeado foi cortado. Já imaginando o que está acontecendo, Hal fala para Eli não sair do carro e pega um pé de cabra na caçamba, andando até o escritório, onde encontra Taylor e o restante dos criminosos roubando o cofre. Com medo do que pode acontecer, Jimmy tenta fazer o pai ir embora e apenas esquecer o que viu, mas obviamente Hal recusa, pedindo para que todos saiam e prometendo que não vai prestar queixa. Apesar disso, Taylor não pensa duas vezes e acerta um tiro no coração de Hal. Para salvar o pai, Jimmy se joga em cima de Taylor, que continua atirando enquanto disputam forças, fazendo o criminoso acertar outros membros da gangue, inclusive seu irmão Dutch. Depois de ver o próprio pai perder a vida diante dos seus olhos, Jimmy pega a bolsa com todo o dinheiro e sai correndo enquanto Taylor
tenta acertá-lo. No carro, Jimmy diz pra Eli que o seu pai vai ficar ocupado por um tempo e dirige até em casa. Sabendo que logo Taylor virá atrás dele, Jimmy inventa que o pai vai ficar no escritório nos próximos dias e que vão tirar umas férias enquanto isso, indo para o Lago Tahoe na costa oeste, onde Hal ficou de encontrá-los. Mesmo achando estranho, Eli acredita no irmão e vai preparar a mala, pegando também a arma cibernética. Poucos segundos depois que os dois partem, Taylor chega com sua gangue e invade a casa, destruindo tudo que tem lá dentro. Depois de quase 24 horas dirigindo, Jimmy decide parar para descansar e Eli já aproveita para explorar os modos da arma. Enquanto ele faz isso, uma dupla de soldados com armaduras de Power Ranger chegam na fábrica e fazem uma varredura no lugar, encontrando as pegadas de Eli e o rastro da arma. Na manhã seguinte, Eli acorda cedo e pega o celular de Jimmy para ligar pro pai, se lamentando por ter roubado a sucata e que vai pedir desculpas ao proprietário da fábrica, além de dizer que está ansioso para se encontrarem no Lago Tahoe. Com isso, Eli acidentalmente conta o seu destino para Taylor, que ficou com o celular de Hal após o tiroteio. Sem falar nada do que fez, Eli acorda Jimmy para continuar a viagem, dirigindo o dia todo. Quando anoitece, o rapaz decide fazer uma pausa para relaxar e leva o irmão mais novo para uma boate. Confuso, Eli pergunta se pode ficar ali, e Jimmy confirma, chamando uma garçonete para pedir algumas bebidas. Enquanto Jimmy está no bar, uma dançarina chamada Millie se aproxima e começa a perguntar sobre Eli. Bastante alterado, o rapaz diz que tem uma boa quantia de dinheiro e pede para a garota chamar as amigas dela para passarem um tempo. Junto com as moças, Jimmy bebe ainda mais e fica totalmente fora de si, querendo subir no palco quando Millie vai fazer a sua apresentação. Ao perceber isso, a garota tenta avisar que é proibido e Jimmy continua insistindo. Nesse momento, Lee, o dono do bar, aparece com seus seguranças e diz que não permite ninguém no palco, avisando que se ele não estivesse gastando tanto dinheiro, já teria os expulsado. Querendo acalmar as coisas, Millie diz para todos relaxarem e que Jimmy já está de saída. Porém, Lee a xinga e diz que ela deveria continuar dançando. Ao ver isso, Jimmy diz que ele não pode falar assim com uma mulher e pede pra Lee deixar todos em paz, jogando uma nota na cara dele. Como resposta, o dono da boate começa a bater em Jimmy, enquanto um dos seguranças leva Eli pra fora. Enquanto seu irmão apanha, o garoto pega a arma e volta pra dentro do bar, pedindo pra deixarem seu irmão em paz. Achando que é algum brinquedo, os homens ficam apenas assistindo, até que Eli se assusta e dispara contra a mesa de sinuca, fazendo o objeto desaparecer e deixando um rombo na parede. Ao ver o poder dessa arma, todos se afastam e Millie carrega Jimmy para fora da boate, entrando no carro e dirigindo para longe. A alguns quilômetros dali, a dupla de Robocops recebe uma notificação sobre o disparo da arma e roubam duas motos para ir até o bar. Quando se afasta o suficiente da boate, Elijah explica que encontrou a arma em uma fábrica abandonada e Jimmy pede para ver como funciona. Porém, assim que ele toca, o objeto fecha e começa a emitir um alerta. Jimmy então devolve a arma, que volta a funcionar na mão de Eli. Para testar o objeto, o grupo pede para o garoto atirar contra alguns fardos de feno, que são totalmente destruídos, alertando os motoqueiros mais uma vez. Enquanto brincam com a arma, Jimmy se lembra que deixou a mala com todo o dinheiro no bar, obrigando Millie a pagar pela estadia em um hotel próximo. Já no lugar, a garota conversa com Eli até que ele durma, indo pro lado de fora, onde conta pra Jimmy que sabe uma forma de recuperar o dinheiro, desde que ele lhe dê uma parte e a leve até a costa oeste. Decidida a correr o risco, Jimmy conversa com Eli, que aceita participar do plano. A garota então leva os dois até a fazenda de Lee, onde ele costuma jogar pôquer com os amigos. Quando chegam no lugar, os dois pegam suas armas e correm para dentro da fazenda. Depois de passar pelo curral, os irmãos chegam nas mesas de apostas, onde Jimmy rende os jogadores. Quando todos estão com as mãos pro alto, o rapaz ordena que Lee levante e o leve até o cofre.
Enquanto seu irmão vai buscar o dinheiro, Eli fica olhando os capangas de Lee, porém o garoto fica visivelmente assustado e um dos jogadores aproveita para tentar sacar a pistola. Por sorte, Jimmy aparece e impede que ele toque na arma, pegando ela para si. Agora que tem mais uma pistola e o saco de dinheiro, o rapaz acerta uma joelhada bem nas partes baixas de Lee, correndo de volta para o carro logo em seguida. Obviamente, os jogadores se recusam a permitir isso e começam a persegui-los, obrigando Jimmy a segurar a porta enquanto Elijah foge. Ainda assim, os dois conseguem voltar para o curral, onde Jimmy dispara para o alto para dispersar as vacas. Dessa maneira, eles conseguem chegar do lado de fora, onde Eli fica esperando os fazendeiros chegarem. Assim que eles aparecem, o garoto dispara contra o carro de Lee, que é totalmente destruído, deixando o dono da boate ainda mais furioso. Agora que tem ainda mais dinheiro do que antes, o trio comemora enquanto continua dirigindo para a costa oeste. Na boate, a dupla de soldados futuristas escaneia o lugar e consegue reproduzir toda a cena com a ajuda de alguns hologramas, descobrindo que Eli está com a arma. Com essa nova informação, eles vão atrás do garoto, que volta a ter pesadelos com a fábrica. Após acordar, Eli conversa com Millie e diz que seu pai não vai gostar nada do que fizeram, o que deixa Jimmy visivelmente incomodado. Ainda assim, o rapaz dirige para Nevada e para em um cassino para passar o tempo. Enquanto estão no quarto, Jimmy decide que está na hora de falar a verdade e começa a conversar com Eli, dizendo que está gostando de passar um tempo como irmãos de verdade. O rapaz então diz que quer contar uma coisa e começa a pensar em um jeito de falar sobre a morte de Hal. Porém, Millie entra no quarto e acaba interrompendo os dois. Jimmy então perde a coragem e diz que depois conversam, pegando um pouco de dinheiro e indo pro cassino. Enquanto ele passa o tempo lá, Eli vai almoçar com Millie e pede o telefone da garota para ligar pro pai. Antes que ele consiga terminar de discar, ele vê uma reportagem falando sobre o roubo ao cofre e a morte do pai, além de descobrir que Jimmy é o responsável pelo crime. Ao ficar sabendo disso, Elijah corre pro cassino, enquanto Millie vai atrás dele. Furioso, Eli vai até Jimmy e começa a acusá-lo de eliminar Hal, o que acaba chamando a atenção dos seguranças, que aparecem para prendê-los. Apesar de tentar resistir, eles estão em menor número e acabam sendo capturados. Enquanto Jimmy é levado pela polícia, Eli se despede de Millie, que vai embora antes que as autoridades descubram que ela estava com eles. Depois que a moça vai embora, os dois são levados para a delegacia e a arma de Eli é levada para a perícia, ficando no armário de evidências. Na estrada, Taylor vê a reportagem sobre a prisão de Jimmy e decide ir até a delegacia em busca de vingança. Um dos policiais deixa Eli falar com Jimmy, que implora por perdão, dizendo que as coisas não aconteceram como ele está pensando. O rapaz então diz que não tirou a vida de Hal e que estava roubando dinheiro do cofre para pagar os criminosos, impedindo que eles fossem atrás de sua família. Ainda assim, Eli não perdoa o irmão e se levanta para ir embora, deixando-o falando sozinho. Na entrada da delegacia, Taylor vai até um dos policiais e pergunta se Jimmy e Eli estão ali. Porém, o agente se recusa a responder e acaba tomando um disparo fatal. Ao ouvir o som de tiros, outros policiais começam a se movimentar e uma das recepcionistas tenta acertar Taylor, porém atinge o vidro blindado. Passando a arma por baixo do vidro, o criminoso elimina a policial e chama o resto de sua gangue para invadir o local. Utilizando uma serra, eles abrem caminho pela delegacia e vão eliminando todos os policiais que encontram. Ferido, um dos agentes vai rastejando até a sala, onde Eli está escondido. Ao ver o policial, o garoto pergunta pela sua arma, e o homem afirma que está no armazém de provas, entregando a chave para ele. Enquanto Eli tenta adivinhar qual chave abre a porta, um dos capangas encontra o policial e o arrasta até Taylor, que elimina o homem sem pensar duas vezes. Com todos os agentes fora do caminho, Taylor vai até Jimmy e pede para um dos seus capangas arrastá-lo até a recepção.
Com o rapaz ajoelhado, Taylor pergunta sobre Eli e diz que quer que ele veja o irmão morrer, assim como Jimmy fez. Do lado de fora, os reforços chegam e são recebidos por vários disparos de um dos criminosos. Ao ouvir o som dos tiros, Taylor pede para um dos seus homens ficar de olho em Jimmy e vai até a entrada para ver o que está acontecendo. Assim que ele se afasta, Eli aparece com a sua arma e os bandidos começam a rir, achando que é algum brinquedo. Isso até que um deles saca a pistola e o garoto dispara, desintegrando o corpo do criminoso. Ao ver o que aquilo é capaz de fazer, os outros sacam suas armas e um dos bandidos tenta dar um tiro de escopeta em Eli, porém Jimmy o impede. Com o irmão prestes a tomar um tiro, Eli atira no segundo bandido que vira apenas cinzas. Ainda assim, um terceiro criminoso continua atirando sem parar com sua arma. Quando o sujeito para recarregar, Eli aproveita para atirar no homem, que é jogado contra a parede com uma força absurda. Achando que estão seguros, os dois caminham em direção à saída, quando um novo criminoso aparece, obrigando-os a se jogar no chão para não serem atingidos. Sem ter como sair do esconderijo, Eli coloca a arma no modo mais forte e dispara contra o criminoso, criando um buraco gigantesco no prédio. Com as coisas mais calmas, os dois irmãos vão pro saguão, onde os policiais aparecem para rendê-los. Enquanto os oficiais se aproximam, Jimmy pede desculpas por fazer o irmão passar por tudo isso e larga sua pistola, sendo acompanhado por Eli, que também larga sua placa de vídeo da NASA. Com os policiais prestes a destruir a porta, Jimmy diz que vai ficar tudo bem e se ajoelha, porém Taylor aparece atrás deles. Ao ver o criminoso, Jimmy se levanta e pede para Eli não tentar fazer nada, andando para longe do irmão enquanto pede para ele fechar os olhos. Enquanto Taylor amedronta Jimmy, os motoqueiros se aproximam e passam pelo bloqueio da polícia, fazendo os agentes abrirem fogo contra eles. Ainda assim, a dupla continua andando como se nada estivesse acontecendo e um deles arma uma granada, jogando o explosivo nos pés de Taylor. Eli é jogado para longe com o impacto, mas apesar disso, consegue se levantar ileso, que é quando percebe que todos ao seu redor estão congelados no tempo, inclusive a bala que vai tirar a vida de Jimmy. Enquanto olha ao seu redor, Elijah vê a bala que vai tirar a vida do seu irmão e tenta entender o que aconteceu. Nesse momento, os dois motoqueiros se aproximam e o garoto corre até a sua arma. Quando chegam na frente do jovem, a dupla abre seu capacete e o homem diz que ele não tem com o que se preocupar. Michael então abaixa a arma e diz que Elijah é um deles, e que por isso consegue controlar o objeto. Michael também diz que os soldados na fábrica foram enviados para tirar a vida dele, e que conseguiram impedir isso, porém não foram capazes de tirar os corpos a tempo. Por fim, Michael afirma que a arma não pertence a esse mundo, e que ele precisa devolvê-la logo, dizendo que a granada só vai ficar ativa por mais 2 minutos. Depois que ele devolve a arma, a mulher começa a procurar por um portal para voltarem para o seu mundo, e Michael explica que Elijah foi enviado para a Terra para viver em segurança, pois seu povo está em guerra. Michael também diz que ele ainda é muito novo, mas que em breve Elijah vai liderar o seu povo até a vitória. Nesse momento, a mulher abre o portal e Eli pergunta se podem ajudar o seu irmão, fazendo a moça pegar o projétil e redirecionar para a testa de Taylor. Michael então diz que está sempre de olho nele e que em breve irão se reencontrar, entrando no portal junto com sua companheira. Assim que eles vão embora, o efeito da granada passa e Taylor é atingido pelo próprio disparo, morrendo instantaneamente. Nesse momento, os policiais entram no lugar e rendem os dois, levando Jimmy, enquanto uma agente do FBI aparece para perguntar pela arma e pelos motoqueiros. Como o garoto se recusa a responder, a mulher vai embora e Jimmy se despede do irmão, deixando Eli sozinho com Millie, que chega para buscá-lo. E galera, mas e vocês, o que fariam se encontrassem essa arma cyberpunk? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!